Nessa carta número 11, a gente vai apresentar muitos conceitos para vocês novos, que são basicamente a teogonia que o Crowley desenvolve. É uma carta que vai, além dos conceitos novos, o Crowley vai mudar completamente o desenho dela. E vocês vão ver de onde foi que ele tirou. Mas aí, para uma questão didática, a gente vai começar justamente pelo caminho da árvore da vida. Essa letra que une Resed a Geburah, que é esse caminho, né, que a gente vai falar agora, é a letra Tet. A letra Tet significa serpente. E eu destaquei um trechinho do livro de Thoth, do Crowley, que ele vai explicar por que até ele vai mudar o nome de força, que é o nome tradicional que a gente encontra em Marsella, para o nome luxúria. Tá? Porque lust em inglês significa luxúria. Então, eu vou ler para vocês um pedacinho, um trechinho, e vou tentar explicar um pouco mais profundamente do que o Crowley está querendo dizer com essas palavras. Bom, ele vai dizer assim: uma análise técnica mostra que o caminho correspondente a esta carta não é a força de Geburah, mas a influência proveniente de Resed sobre Geburah. O caminho equilibrado, tanto vertical quanto horizontalmente na árvore da vida. Por esta razão, julgou-se melhor mudar o título tradicional. Luxúria sugere não apenas força exercida, trata-se de vigor e do arrebatamento do vigor. Isso está no livro de Thoth. Eu vou tentar explicar para vocês o que o Crowley está falando. Primeiro, ele diz sobre essa força de Geburah. Geburah é uma esfera, uma sefirá, regida pelo planeta Marte. E nós temos do outro lado, Resed, regida pelo planeta Júpiter. Bom, então ele diz que não é a força de Geburah, ou seja, Marte, não é uma força marcial, mas uma força exercida do número 4, que é Resed, que é Júpiter, que vai formar no raio que a gente vê da formação das Sefirot, que vai formar a energia de Geburah, da força, sim. Mas então ele diz que é o equilíbrio, são duas forças que estão aí, uma de organização e a outra da desorganização. Mas, na verdade, Tet, a letra da serpente, significa serpente, e que liga esses dois caminhos, é ela quem equilibra essas duas energias. E mais um detalhe, essa energia também de Tet, ela corta o caminho de Gimel, que vai de Keter para Tiferet. Só lembrando que isso é bem importante para entender esse equilíbrio que ele tanto fala nessa letra. Tet está associada ao signo de Leão. O regente do signo de Leão é o planeta Sol. Lembrando que Sol, na antiguidade, era considerado um planeta. Então, o planeta Sol. E nós temos, entrecruzando esse caminho, a letra Gimel, que é a sacerdotisa, cujo planeta, que é o planeta associado a essa letra, é a Lua. Então, nós temos de um lado o Sol, do outro lado Lua, de um lado masculino, de um lado feminino, nós teremos Babylon e teremos Therion, são unidos à força que o Crowley vai chamar luxúria, porque estaremos falando não mais de uma força imposta, mas sim de uma sedução, de uma energia de sexualidade. E é isso que ele fala, quando não é apenas a força, mas inclusive a alegria da força exercida. A alegria, o êxtase, o vigor, o arrebatamento do vigor, como ele usa. São palavras muito fortes que vocês vão encontrar no livro da lei. Êxtase, arrebatamento, prazer, enfim, luxúria e por aí vai. O Crowley usa muito essas palavras no sentido de amenizar a dor ou ao sentido da encarnação nesse plano. Vocês estão vendo agora, gente, na imagem de vocês, eu destaquei o formato da letra Tet, lembrando a vocês que é uma letra simples, por ser uma letra simples, está associada a um dos signos do zodíaco, nesse caso, Leão. E Leão é o signo regido pelo Sol, fogo, e é a tendência, né? Eu destaquei o lado solar mesmo, tá? O lado positivo do signo de Leão,
que é a liderança. A liderança vai estar muito associada, vocês verão, quando a gente falar sobre a carta da luxúria num jogo, a força de leão ela é muito notada, porque ela fala demais de liderança, fala demais de união de opostos, mas que se juntam para formar uma mesma ideia. Por isso a formação das egrégoras e por isso a ideia da liderança que o signo de Leão traz. Então, a próxima coisa que nós vamos falar, que é muito importante, é o número 11, né? O número que rege, que está associado a essa carta. E, obviamente, quando a gente for de novo olhar as cartas, né? Olhar os desenhos das cartas, vocês verão que o Eight botou essa carta como número 8. Eu já expliquei isso quando falei da carta do ajustamento, dessa inversão de números, né? O número 11 para o Arthur Waite passou a ser a carta da justiça e o número 8 passou a ser a carta da força. Mas o Crowley reinverte tudo isso e vai deixar como número 11 a carta da luxúria ou da força, que ele além de falar uma nova carta, ele fazer um novo desenho, ele também muda o nome de força para luxúria, como anteriormente falamos. Pois bem, o número 11 é um número que vai determinar a egrégora telêmica. O Crowley vai usar em todos os rituais dele, compasso do número 11. Então, o número 11 é o número pelo qual, na verdade, Nuit se apresenta. Quando Nu, ou Nut, ou Nuit, se apresenta para o Crowley, ela diz que meu nome é Nu. Eu vou explicar isso para vocês. E o meu número é 56. Então, se vocês pegarem o número 56, é o número 5 e 6. O pentagrama e o hexagrama, o microcosmo e o macrocosmo. Então, a força telêmica, a força da egrégora telêmica, trabalha o macro e o micro ao mesmo tempo. E o compasso que é usado é esse que eu vou dar para vocês agora em palmas. É muito usado isso ou nos sinos, quando o Crowley diz 3 batidas, 5 batidas, 3 batidas, ou mesmo quando não há sino, nas palmas das mãos, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Esse é o ritmo para chamada, para fortalecimento da egrégora. É o mesmo ritmo que a gente vai ter na palavra abrahadabra, que já falei para vocês que é a palavra do Aion. Abrahadabra é uma palavra de 11 letras, onde nós temos 5 vogais e 6 consoantes. Olha o número de Nuit aí de novo. Mas o mais importante de tudo, e vocês vão me desculpar demais o meu inglês, que é a frase principal do Crowley, do livro da lei, que diz: faz o que tu queres, pois é o todo da lei. O amor é a lei e o amor sob vontade. Pois bem, essa primeira frase, do what thou will shall be the whole of the law, é uma frase que é dividida em 11 sílabas. Quando vocês falam isso, quando você diz o amor é a lei, amor sob vontade, faz o que tu queres, é todo da lei, o amor é a lei, amor sob vontade, a gente está enfatizando, a gente está falando em 11 compassos, em 11 ritmos e fortalecendo a egrégora. Então, a egrégora que o Crowley trabalha é a egrégora da força, o nome da carta, da força, do masculino, do ativo, junto ao passivo. Therion e Babylon são os nomes dos deuses que a gente vai falar aqui, que são criados por Crowley. Não que eles já não existissem. Na verdade, Babylon é Babilônia, que está no Apocalipse, no livro das Revelações de João. E Therion é o número da besta. Therion significa em grego besta, e que também está no livro das Revelações do Apocalipse de João. Então, ele vai somar Therion e Babylon. Essas duas energias juntas vão formar a egrégora telêmica, criada pelo Crowley. Pois bem, o que eu expliquei está nessa imagem que vocês vão ver, e que tem o texto, inclusive,
Vou ler o trechinho dele para vocês, mas esse trecho, ele está na apostila completo para vocês, é um artigo do Carlos Raposo, que é um grande telemita brasileiro, vivo, graças a Deus, e que fez grandes traduções, né, nos tempos lá, nas nossas décadas de 80, ele traduziu boa parte dos textos do Crowley para o português. E ele fez esse artigo analisando o número 11. É muito bom. Com a autorização dele, com o nome dele, devido, né, a ele, eu utilizo esse artigo na apostila de vocês, que realmente é um texto que vai explicar muito do número 11 para o Crowley. Aqui eu fiz só um apanhado para dar uma explicação geral da força, na verdade, que a gente trabalha quando está usando microcosmo e macrocosmo. E aí ele vai usar o que eu falei para vocês sobre o nome Nuit. Ele diz assim, Nuit, entendida pelo nome da deusa egípcia Nu, possui valor igual a 56. Ela fala isso, né? Segundo a gematria. Note que 5 mais 6 é igual a 11. Logo, temos um dos principais aspectos femininos telêmico relacionados com o número 11. Mas essa relação não se limita somente a Nuit. Para tal, basta lembrarmos o trunfo 11, arcano 11 do livro de Thoth, também conhecido como Tarot de Crowley, batizado como Lust, como uma marcante representação de Babylon, para vermos a relação direta entre outro aspecto feminino com o número 11. Então, a gente vai agora, antes de eu entrar na carta, eu vou falar um pouquinho do livro da lei, aonde Nuit se apresenta como 56, como ela se apresenta como Isis e como Babylon, ou seja, a mesma ideia do feminino, só que com 3 faces, com 3 versões. Uma, Nuit é a grande deusa, a mãe de todos, o céu que abarca a noite, que recebe todas as estrelas, que somos nós. Depois temos Isis, já numa ideia menos distante, mais próxima do humano, e Babylon, que seria as mulheres escarlates, que também vão ser apresentadas, o Crowley vai trazer esse conceito no livro da lei, só que ele ainda não tinha o nome Babylon. Babylon é um nome que vai ser dado a ele mais tarde, no livro 418, que é o chamado Visão e a Voz, um livro importantíssimo do Crowley, onde os anjos enoquianos falam com ele depois de um grande ritual que ele faz. E um dos Aetir, ou seja, um dos arcos a qual ele acessa, um anjo diz a ele que o nome da prostituta sagrada ou da mulher escarlate, assim chamada, era Babylon, ou a Babilônia. E aí tem uma questão gemátrica para a gente trabalhar, de Babylon e Babilônia. Por que o Crowley tirou Babilônia e botou Babylon? Aí já tem uma questão mesmo do somatório de letras. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, agora, falando lá, normalmente eu termino a aula mostrando algumas frases do Crowley ligado ao arcano e o livro da lei, mas esse eu já vou trazer logo agora para vocês, porque é importante para entender bem o número 11 na história telêmica do que nós estamos estudando. Bom, então temos aqui no versículo 22, Nuit fala para o Crowley a seguinte frase, né? Agora, portanto, eu sou conhecida por vós por meu nome, Nuit, e por ele, por um nome secreto que lhe darei quando, por fim, ele me conhecer, porque eu sou o infinito espaço e suas infinitas estrelas. Bom, aqui tem uma pegadinha em inglês. Infinito espaço, infinitas estrelas, o Crowley fala infinite space and infinite stars. Quando vocês usam a primeira letra do infinito espaço, que é space, e infinito stars, né? Vocês vão ter a palavra Isis. Então, ela está dizendo que ela está revelando o nome secreto dela. Ela é Nuit, mas ela tem um nome secreto que ela vai revelar. Ela está revelando quando está falando com ele em inglês, que é Isis. E mais adiante, lá no versículo 24, 2 versículos depois, ela diz, eu sou Nuit, e minha palavra é 6
e 50. Bom, quando ela diz que o número dela é 56, não é só para dizer que o número dela é 11, que ela também é infinite space, infinite stars. Ela também está dizendo que na guimatria, no estudo dos números das letras, ela é a letra num, que tem o valor 50, e a letra vô, que vai fazer o U, é o vô, que vale 6. Então, por isso que ela fala que o nome dela é 56. Por isso que é 6 e 50, ela brinca muito com isso, né? Ela, Crowley, enfim. A gente está falando aqui de Luiz se apresentando. Então, no versículo 24, ela segue dizendo que ela é 56, seja 11, ou ela também é nu, no sentido da guimatria que a gente conhece hebraica. E lá no finalzinho do livro da lei, do capítulo 1, ela ainda diz assim, eu só te destaquei a primeira parte do versículo, que é grande. Ela diz assim, meu número é 11, como todos os números deles que são de nós. Ou seja, ela está dizendo exatamente tudo que eu acabei de falar para vocês sobre o número 11. Então, o número 11 é a força feminina do Crowley, mas não é só a feminina. Nós vamos ter também a força masculina, de Therion, e isso está muito bem explicado nesse artigo do Carlos Raposo, como eu falei para vocês.